E se eu te dissesse que o maior ataque espiritual da sua vida pode estar acontecendo agora, justamente porque você está a um passo da sua maior virada? A maioria das pessoas não percebe quando está sendo testada no limite. Elas acham que é apenas mais um dia difícil, mais uma fase ruim, mais uma maré de azar. Mas e se, na verdade, esse caos fosse o sinal mais claro de que você está prestes a atravessar para um novo nível espiritual? Afinal, quando a luz está prestes a brilhar com mais intensidade, a escuridão se agita. O ataque final não é um acaso. É uma tentativa desesperada de impedir o seu avanço. E o mais impressionante, tudo isso já havia sido revelado há milênios, em um livro misterioso que muitos tentaram esconder. Sim, o livro de Enoque não apenas alertava sobre o fim dos tempos. Ele descrevia com detalhes como o inimigo age quando percebe que está prestes a perder o controle sobre aqueles que estão despertando. Durante séculos, o livro de Enoque foi envolto em mistério, censura e controvérsia. Excluído das escrituras oficiais por ser considerado perturbador demais, ele permaneceu oculto do grande público, como se revelasse verdades que poucos estivessem prontos para aceitar. Mas por que tanto medo desse livro? O que há em suas páginas que incomoda tanto? A resposta pode estar justamente na forma como ele desnuda o inimigo, expondo sua estratégia mais sutil e destrutiva. Atacar com força total exatamente quando você está prestes a despertar espiritualmente. E não é um ataque qualquer. É aquele que tenta abalar sua fé, confundir sua mente e paralisar sua alma. É como se Enoque estivesse nos dizendo: quando tudo começar a ruir, não se desespere. É porque a sua elevação está próxima. E hoje, mais do que nunca, milhares de pessoas no mundo todo estão sentindo esse peso. Ansiedade sem explicação, esgotamento espiritual, lutas internas intensas. Coincidência? Ou será que estamos testemunhando o cumprimento de uma profecia que ficou esquecida por gerações? O livro de Enoque é antigo, muito mais antigo do que a maioria imagina. Atribuído ao bisavô de Noé, ele foi escrito milênios antes do nascimento de Cristo, em uma época em que os anjos ainda caminhavam entre os homens e os céus se abriam para revelar segredos celestiais. Um tempo em que o divino e o humano ainda se encontravam de forma direta e mística. Esse livro não é apenas uma coleção de histórias ou lendas. Ele nos apresenta uma visão extraordinária do universo espiritual, onde seres celestiais e forças cósmicas estavam em constante interação com a Terra. E uma das histórias centrais do livro de Enoque é a batalha travada entre os vigilantes, anjos caídos que, contrariando a ordem divina, desceram à Terra e corromperam a humanidade. Esses seres, em busca de poder e conhecimento, ensinaram aos homens segredos proibidos. Eles revelaram artes de magia, alquimia e ciência, manipulando o conhecimento para fins obscuros e desviando a humanidade de sua conexão com o Criador. Mas o que poucos sabem, e o que torna o livro de Enoque ainda mais fascinante, é que ele também descreve um padrão repetitivo que atravessa as eras. Sempre que a humanidade estava prestes a alcançar uma nova etapa de evolução espiritual, algo sombrio surgia para impedir esse avanço. Uma força invisível, mas implacável, se manifestava para obscurecer a luz. E essa intervenção do inimigo não era apenas uma casualidade ou coincidência. Não, era um padrão. Toda vez que a humanidade estava à beira de uma grande transformação espiritual, uma onda de escuridão surgia para barrar o progresso. Esse ciclo de tentativa e resistência está presente nas grandes viradas espirituais da história. Antes do êxodo de Israel, havia séculos de escravidão. Antes do nascimento de Cristo, o mundo estava imerso em desesperança e decadência. Antes da Reforma Protestante, a Igreja estava atolada em corrupção. Sempre que a luz de Deus se aproximava da humanidade,
O inimigo se preparava para fazer a guerra. O livro de Enoque revela uma verdade profunda e muitas vezes ignorada. O inimigo age com fúria sempre que uma nova luz está prestes a nascer. E mais importante, Enoque fala de um tempo, o tempo do fim, em que esse padrão atingiria seu ápice. Um último ataque, mais intenso e disfarçado do que qualquer outro, seria lançado contra aqueles que estivessem prestes a alcançar uma transformação espiritual. Não seria um ataque global, mas dirigido àqueles que estivessem despertando. Àqueles que, como você, talvez estejam começando a sentir o chamado interior, o impulso para algo mais elevado. Esse ataque não será apenas físico, mas espiritual. Não virá com batalhas visíveis ou com o som de trombetas, mas será silencioso, profundo, e será mais difícil de identificar, porque estará disfarçado de dúvidas internas, de angústia existencial, de crises de fé. Mas ao entender esse padrão, você pode começar a reconhecer que tudo o que está acontecendo na sua vida pode ser parte desse grande ciclo espiritual. O que se parece com uma luta sem sentido, na verdade, pode ser o último teste antes de sua grande virada. Uma das passagens mais enigmáticas do livro de Enoque menciona que nos tempos finais o conhecimento se multiplicará. À primeira vista, muitos interpretam isso apenas como avanço tecnológico, inteligência artificial, biotecnologia, exploração espacial. Mas o que Enoque descreve vai muito além da ciência dos homens. Ele fala de um tipo de conhecimento que não se aprende em livros, nem se ensina em escolas. É um despertar interior, um tipo de sabedoria espiritual que brota na alma de forma silenciosa. Não grita, sussurra. E como isso começa? Com uma inquietação profunda que muitos não conseguem explicar. Pessoas comuns, em diferentes partes do mundo, estão relatando sensações estranhas. Sonhos que parecem proféticos. Sentimentos intensos de déjà vu. Pressentimentos que se confirmam. Uma sensibilidade quase sobrenatural ao que é certo e ao que é errado. Mas o despertar tem um preço. Quando essa expansão de consciência começa, o ataque logo vem. Só que não é um ataque visível, cheio de sinais dramáticos. Não, ele é invisível, sutil, sorrateiro. De repente, a mente se enche de dúvidas. A fé vacila. Emoções se tornam incontroláveis. Insônia, ansiedade, cansaço existencial. E poucos percebem que isso não é apenas psicológico. É espiritual. Estamos falando de uma guerra silenciosa, mas absolutamente real. Uma batalha que acontece dentro de você. Agora olhe para a história da humanidade. Os momentos de maior transformação espiritual foram sempre antecedidos por crises profundas. Antes do Êxodo, Israel viveu a escravidão. Antes do nascimento de Cristo, o mundo estava mergulhado em decadência moral e desilusão religiosa. Antes da Reforma Protestante, a corrupção espiritual tomava conta dos templos. Esse é o padrão. Sempre que Deus está prestes a agir, o inimigo tenta se antecipar. E Enoque revela isso com clareza. Quando os sinais celestes começam a se manifestar, as trevas se agitam. Confusão, medo, manipulação em massa. Como um cão que pressente um terremoto, o inimigo se movimenta com desespero, porque sabe que seu tempo está acabando. E esse padrão está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Vivemos num mundo hiperinformado, mas cada vez mais vazio. Uma geração distraída por entretenimento, dopada por estímulos, sobrecarregada por expectativas. Enquanto isso, verdades antigas estão sendo zombadas, valores espirituais estão sendo corrompidos, e a busca por sentido se transforma em desespero. Tudo isso, momentos antes de uma virada espiritual global. O livro de Enoque fala dos eleitos, não como uma elite religiosa, mas como aqueles que conseguem resistir à pressão invisível e manter a luz acesa dentro de si. Essas pessoas passarão por um processo de separação, não externa, mas interna.
uma mudança profunda no espírito. E essa mudança não será coletiva, como muitos esperam. Será pessoal, íntima, inconfundível. Esse evento não virá com alarde. Virá no silêncio da sua madrugada, na lágrima escondida, na oração que você faz sem palavras. Será quando você perceber que, mesmo sem entender tudo, não pode mais voltar atrás, porque algo dentro de você já despertou. E o ataque que você sente agora pode não ser um sinal de fraqueza, mas o último esforço do inimigo para impedir o seu salto. A solidão que você sente pode ser o espaço que está sendo criado para algo novo nascer. A dor pode ser a prova de que você está muito perto de uma revelação que vai transformar tudo. Porque quando o inferno se agita, é porque o céu está prestes a falar. Agora pense, nos últimos anos, o mundo parece ter mergulhado numa tempestade sem fim. Guerras, crises existenciais, polarizações, colapsos mentais. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão perdidos. Mas e se tudo isso não for apenas uma coincidência? E se estivermos vivendo exatamente o momento descrito por Enoque, o último ataque antes da ascensão espiritual? Observe, pessoas despertando para questões que antes ignoravam. Um retorno crescente à espiritualidade, ao silêncio interior, à busca por algo que transcenda o caos exterior. Ao mesmo tempo, um aumento visível de ataques à fé, zombaria do sagrado e confusão espiritual como nunca antes. Essa dualidade não é aleatória. O livro de Enoque nos alerta que antes da grande separação, haveria um tempo de grande confusão. Aqueles que estiverem sensíveis vão perceber o chamado em meio ao ruído. Os demais, infelizmente, podem ser tragados pela distração e pelo medo. E tudo aponta para o fato de que esse tempo é agora. E se tudo isso que você está vivendo, cada desafio, cada silêncio de Deus, cada batalha interna, for na verdade um sinal de que você está mais perto do que nunca da sua virada espiritual? Quantas vezes você já pensou em desistir justo quando algo começou a mudar dentro de você? Será que o que você chama de crise não é, na verdade, um parto espiritual? Um renascimento que exige que tudo o que é velho desmorone? E se o inimigo estiver investindo pesado, justamente porque ele sabe que você está prestes a acessar algo que vai mudar não só a sua vida, mas o seu destino? O livro de Enoque não foi preservado por acaso. Ele é um alerta, um mapa, um código escondido que só pode ser decifrado por quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. E a pergunta que fica é: você está ouvindo o chamado? O livro de Enoque revela que antes da luz se manifestar, a escuridão tenta uma última vez dominar. Mas essa tentativa desesperada do inimigo é, na verdade, o maior sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer. Se você sente que tem vivido pressões inexplicáveis, cansaço profundo, desânimo espiritual, talvez não seja fraqueza, talvez seja o prenúncio da sua virada. A questão não é mais se isso vai acontecer, é quando. E mais ainda, você vai reconhecer o momento e atravessar o portal, ou vai recuar mais uma vez. Você está diante de uma escolha. E se chegou até aqui, é porque o chamado já foi feito. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa despertar e comenta aqui embaixo. Você sente que esse é o seu momento de virada? Vamos juntos decifrar os sinais, porque aqui o oculto se revela.